eu gostaria que você anotasse aí, transição. E eu queria iniciar fazendo algumas perguntas. Quem aqui já fez transição de cabelo? Por exemplo, do cacheado para o liso, do liso para o cacheado. Transição de solteiro para casado. Transição de... Ei, Cânia, eu não gosto muito dessa pergunta. Transição de criança para adolescente, de adolescente para jovem, de jovem para adulto. Todos nós, né, praticamente. Tem algumas pessoas aqui que estão aí na fase da adolescência. Nossas crianças já entraram ali para o culto infantil. E eu quero dizer para você que nós estamos em constante transição. Nós estamos aí transicionando muitas vezes de emprego, transicionando de curso. Nós estamos em constante transição. E também transicionando de dentro para fora. E eu queria falar de alguém que viveu um processo de transição na sua trajetória. Eu poderia trazer vários homens e mulheres de Deus citados na Bíblia, mas eu escolhi um personagem, um homem de Deus chamado Paulo. Ele foi Saulo, mas ele se tornou Paulo. E ele foi transicionado para viver essa nova estação na vida dele. E eu quero iniciar trazendo uma biografia para que você possa conhecer de forma mais profunda quem foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi o maior escritor do Novo Testamento. Ele escreveu 13 cartas ao total e foi o maior pregador do evangelho por meio das suas viagens. Ele chegou a visitar 27 cidades e visitou 3 continentes diferentes. Ele levou o evangelho de Cristo Jesus para esses lugares. Paulo, ele nos deixou um legado extraordinário. E se eu particularmente pudesse sentar à mesa para tomar um café com um dos discípulos de Jesus, eu queria tomar um café com Paulo. Depois de Jesus, eu queria tomar um café com Paulo. Eu queria sentar à mesa com ele para ouvir as histórias dele, ouvir as experiências dele. Recentemente, eu e meu esposo, nós estamos assistindo na Record a série Paulo. Saulo que se tornou Paulo. E o Senhor tem ministrado muito forte ao meu coração assistindo essa série. Já li algumas vezes, estou meditando em Atos, sou meio bereana, ou estou ali assistindo com a Bíblia do lado para saber se eles estão seguindo ali o que a Bíblia fala sobre o apóstolo Paulo. E eu quero deixar essa indicação para você. Se você quer crescer, continuar conhecendo sobre Jesus, você tem a oportunidade de não somente ler, mas também você tem a oportunidade de visualizar. Porque eles conseguem trazer narrativas de formas mais profundas, que muitas vezes aqui na Bíblia não está. Porque você tem que estudar, você tem que cavar. E lá você consegue ter uma noção ainda mais ampla e profunda de como foi a história do apóstolo Paulo. Então ele é esse homem, foi esse homem de Deus que deixou um legado extraordinário. E por conta desse homem de Deus, o evangelho nos alcançou, amém? Porque ele pregou para os gentios e nós estamos aqui, glória a Deus por isso. Obrigado, Senhor, porque o apóstolo Paulo ouviu a tua voz e se permitiu falar do teu amor para os gentios e dessa forma nos alcançou. Paulo, assim como eu, assim como você, não viu Jesus em carne. Ele foi um dos discípulos, mas não estava ali no grupo dos 12. Naquele grupo que visualizou Jesus de perto. Ele conseguiu ter uma experiência com o Senhor, mas foi depois do Cristo ressurreto. Então, assim como eu e você, que também não visualizamos Jesus em carne, o apóstolo Paulo, ele teve essa experiência após. Então Paulo, ele foi um homem religioso a vida inteira, mas em um dado momento ele teve um encontro com Jesus. E eu quero que à medida que você for ouvindo essa palavra, você vai trazendo para você o que de Saulo tem dentro de você.
Porque o Senhor tem um destino para cada um de nós. O Senhor tem um propósito para cada um de nós. E Ele não quer deixar que você apenas esteja como Saulo, mas Ele quer te tornar um Paulo da vida. Talvez o seu nome não vai ser mudado, como foi mudado o de Saulo para Paulo. Mas o Senhor, Ele quer transformar algo dentro de você, porque existe um propósito. Mas eu quero falar nessa noite sobre os processos necessários, as transições necessárias que eu e você precisamos viver para cumprir o propósito de Deus nessa terra. De Saulo, ele se tornou Paulo. E quando nós olhamos aqui, lemos a história do apóstolo Paulo, a gente muitas vezes acha que foi rápido, de forma repentina. De repente esse homem que era Saulo se tornou Paulo e foi, acho que em média aí de uns 15 dias. Eu quero dizer para você que não foi. Teve um tempo, teve uma preparação para esse homem se tornar esse que visitou 27 cidades, escreveu 13 cartas do Novo Testamento e visitou 3 continentes diferentes. Nós queremos e admiramos, e muitas vezes nós queremos ser esse apóstolo Paulo, mas nós queremos passar algumas fases da vida dele. Essa parte aqui eu não quero ter, essa parte aqui eu não quero viver. Mas todos nós vamos passar por processos nessa terra. E cada processo que eu e você vivemos estão nos forjando para os melhores dias das nossas vidas. Seja eles bons ou ruins. Porque os bons nós queremos, mas quando vem as estações ruins da vida, nós queremos pular. Essa aqui não, Senhor. Esse processo aqui doloroso, não. Eu não quero passar por essa fase. E eu quero dizer para você que não existe propósito sem antes haver uma transformação de dentro para fora. O Senhor, Ele quer nos moldar de dentro para fora. Paternidade curada vai gerar uma identidade bem resolvida. Vai gerar um propósito revelado e vai destravar o seu destino e o meu destino. Mas para isso eu e você precisamos entender que existe uma trajetória. Olha a ordem pelo qual eu acabei de falar essa frase. Paternidade curada, repete comigo. Paternidade curada, identidade bem resolvida, propósito revelado e destino destravado. O apóstolo Paulo, ele precisou viver tudo isso para que o propósito de Deus fosse revelado sobre a vida dele e ele vivesse esse propósito. Não existe nenhum conhecimento intelectual capaz de transformar a vida de alguém. Talvez você ache que o conhecimento máximo que você conseguir ter vai conseguir te transformar. Ajuda, mas não é o suficiente. Conhecimento nenhum intelectual nessa terra é capaz de transformar a vida de alguém quanto o poder da palavra. Quanto o poder dessa palavra, quanto a uma experiência genuína com o Espírito Santo. Só Ele pode nos transformar. Só Ele pode mostrar para cada um de nós, de fato, o nosso destino, o nosso propósito. Só Ele pode curar as nossas feridas. Só Ele pode gerar em nós uma identidade bem resolvida. Claro que líderes vão ajudar, pais vão ajudar, amigos vão ajudar. Mas essa experiência transformadora só é gerada por meio do Evangelho. Somente por meio do Evangelho e de uma experiência com o Espírito Santo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Gostaria que você levantasse aí a sua Bíblia, você que está com ela. E à medida que você levantasse, você vai repetir junto comigo. Levante bem alto. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Você pode colocar ela na sua cadeira e dar uma salva de palma bem forte ao Senhor. Você não pode viver nada daquilo que não está aqui.
Tudo aquilo que os céus têm para você, você precisa dizer: eu quero, eu tomo posse. Mas aquilo que os céus não têm para você, você precisa dizer: eu não quero. Por isso, você precisa todos os dias dizer: eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Porque constantemente nós somos afetados na nossa mente, para a gente não ter essa compreensão da totalidade daquilo que o Senhor tem para nós. Nós não podemos aceitar nem um menos e nem a mais daquilo que Ele tem para nós. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 9, ou acompanhasse pelo telão. Nós vamos ler juntos aquilo que a palavra do Senhor vai nos orientar nessa noite. Atos capítulo 9 diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, como achasse alguns que eram do caminho, repete comigo, eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu, repete comigo, uma luz do céu, brilhou ao seu redor. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhes dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-o para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Versículo 10, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias, ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se, vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias, e lhe impôs as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, e pôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de comer, se sentiu fortalecido. Glória a Deus. Aqui conta uma história muito impactante de um homem que passou por vários processos de transição na sua vida. Que ele chegou a um certo ponto, onde de improvável ele se tornou provável. Humanamente falando, Paulo não poderia chegar no nível que ele chegou, porque ele era alguém improvável. Como é que um perseguidor dos cristãos se tornou um dos maiores escritores do Novo Testamento? Um dos maiores evangelistas do Novo Testamento. Então, ele era alguém improvável, como eu e como você. Então, humanamente falando, ele não poderia ter sido tocado pelo Senhor, ter sido transformado pelo Senhor. Você vai compreender mais para frente quem era esse apóstolo Paulo. A Bíblia diz assim, lá em 1 Coríntios 1:27,
Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Porque o trabalhar de Deus é diferente do nosso. Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Por isso, você vai de forma bem carinhosa falar com a pessoa que está do seu lado e diz: nós somos os loucos desse mundo. O Senhor chama os loucos desse mundo para confundir os sábios. Nós somos os improváveis desse mundo que, humanamente falando, talvez não era para estarmos nem aqui hoje. E o Senhor tem muito mais para acrescentar e para derramar sobre as nossas vidas. Glória a Deus, porque Ele me escolheu. Glória a Deus, porque Ele te escolheu. Amém? E diante dessa palavra, existem alguns princípios poderosos que eu quero ressaltar alguns. Daria para extrair muitas coisas, mas eu quero trazer apenas alguns pontos. E um dos primeiros pontos é que a Bíblia fala que ele estava indo atrás do povo do caminho. Aqui não fala que era o povo cristão. O povo do caminho era as pessoas no qual Saulo ainda estava atrás para matar. Ele tinha cartas do sumo sacerdote autorizando eles a matar cada um que estava se levantando para falar do amor de Jesus. Aqueles que caminham debaixo de um entendimento que não era dessa terra. Após conhecer Jesus, eles começaram a caminhar no entendimento que não vinha dessa terra, mas que vinha dos céus. E eu quero dizer para você que o céu é o meu e o seu lugar de origem, mas também é o nosso destino. O nosso destino, porque nós precisamos ter essa compreensão. Eu vim de lá e é para lá que eu vou voltar. Por isso eu não posso caminhar com a visão dessa terra, eu preciso caminhar com a visão dos céus. Os céus precisam direcionar a minha caminhada. E esse povo do caminho, uma vez que eles foram impactados pelo Evangelho, eles começaram a pregar e a anunciar Jesus naquele lugar. Não era tão fácil assim, porque eles eram perseguidos. E um dos perseguidores era o apóstolo Paulo, que mandou matar Estevão. Ele pensou que quando matasse Estevão, o evangelho iria parar. E nós acabamos de cantar uma canção que nós continuamos de pé, porque muitos foram os acontecimentos que tentaram parar a igreja do Senhor. Mas nós vamos continuar, nós vamos prevalecer e nós vamos perseverar. Amém? Porque existem remanescentes. Eu e você somos os remanescentes nessa terra. A igreja não vai parar, o evangelho não vai parar. Nós seremos perseguidos, mas nós não iremos parar. Nós iremos ser perseguidos por amor de Cristo Jesus, mas o evangelho do Senhor não vai parar. E aquele povo tinha esse entendimento. Eu vou continuar anunciando. Eles ficaram com medo, sim. Paulo fez ameaças para o povo do caminho. E eu quero dizer para você que quando você está vivendo o propósito que o Senhor já determinou sobre a sua vida, quando você está nesse caminho, quando alguém se levanta contra você, a Bíblia diz que Ele mesmo vai destruir. Porque quando o Saulo ele foi encontrado por Jesus na queda do cavalo, por uma luz que impactou ele naquele meio do caminho, naquele lugar. E eu quero dizer para você que se eu acender a luz do meu celular e apontar para você nessa noite, ninguém caiu. Mas eu quero dizer que o apóstolo Paulo, que era Saulo, ao ter esse encontro com o Senhor, com essa luz, que não era esta aqui, ele conseguiu ter uma experiência extraordinária naquele caminho. Uma luz que ela não era natural, mas uma luz que era sobrenatural. E eu quero dizer para você que essa luz sobrenatural está aqui nesse lugar. Nós não precisamos cair do cavalo, nós só precisamos entender e caminhar. Porque eu quero dizer para você que o amor de Cristo Jesus nos persegue. Ele nos ama e Ele vai atrás de nós. Ele fala uma, Ele fala duas. E Ele vai usar a estratégia que Ele tiver para nos alcançar.
E eu quero dizer para você que o apóstolo Paulo, ele foi esse que foi impactado por essa luz no caminho. A Bíblia diz assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que você me persegue? Ele estava perseguindo o povo do caminho. Mas Jesus disse: você não está perseguindo, não é eles. Você está perseguindo é a mim. Quando alguém perseguir você, descanse. Entenda que essa pessoa, ela não está perseguindo, não é você. Ela está perseguindo, é o Senhor que enviou você e que te chamou e que te escolheu. Amém? Quando nós achamos que nós não estamos prontos, Deus nos vê no nosso propósito original. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz o quê? Que Ele tem planos de paz e não de mal. Ele tem planos extraordinários para cada um de nós. Talvez você ainda não se vê vivendo esse propósito e nem nesse destino. Mas assim como Ele visualizou Saulo, que se transformou Paulo, e ele disse: este é para mim um escolhido meu, que vai pregar o evangelho para os gentios. Eu quero dizer para você que você pode não estar se vendo hoje no seu destino original, mas o Senhor já te vê. Ele já te escolheu desde o ventre da tua mãe e te comissionou para ser profeta das nações. Jeremias capítulo 1, versículo 5 vai falar sobre isso. Em algumas transições das nossas vidas, nós precisamos sair da zona de conforto. Paulo precisou sair do cavalo, cair do cavalo. Paulo, ele precisou ir para algumas cidades, ser tratados pelo Senhor. Quando está muito confortável, o Senhor vai nos tirar de alguns lugares. Se Ele mandar, você precisa ir. Se Ele disser, vá para tal lugar, obedeça rápido. Porque a pior coisa é você viver fora do propósito. Mas se Ele disser, fica, não saia do lugar. Por isso eu e você precisamos ouvir a voz de Deus. Uma certa vez eu precisei passar por um processo de transição juntamente com meu esposo. Estávamos em Imperatriz do Maranhão há 4 anos atrás. Estava no meio do meu convívio familiar. Estava no meio das pessoas da igreja ali de Imperatriz, onde nós congregávamos, ajudávamos ali. Estava confortável. Mas um dia o Senhor chegou para mim e meu esposo: vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Eu disse: Senhor, onde é? Marabá, é forte. E aqui nós estamos há quase 4 anos. Se nós não tivéssemos obedecido à voz de Deus, talvez nós estávamos andando em círculo na cidade de Imperatriz. Porque quando o Senhor diz que você precisa ir, nós precisamos ir. Sair dessa zona de conforto, nos transicionar, nos tira da zona de conforto, nos faz sair desse lugar que está cômodo para cada um de nós. E talvez o Senhor, Ele vai transicionar você, talvez de cidade, talvez Ele vai transicionar de dentro para fora em coisas que você precisa ser moldado e mudado. Porque não é somente aceitar Jesus e dizer, eu conheço o Senhor como reconheço o Senhor como meu único e verdadeiro Salvador, que encerrou. É só o início de uma jornada extraordinária que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Tudo que nós passamos, sejam elas boas ou ruins, servem para transformar coisas dentro de nós, transformar os nossos valores e transformar o nosso caráter. Assim aconteceu com Saulo, que se tornou Paulo. E eu acredito que assim como o apóstolo Paulo, todos nós vamos e precisamos passar por processos, níveis, estações nas nossas vidas. Transformações essas que vão nos moldar de dentro para fora. Por quê? Porque cada um de nós carregamos um pouco de Saulo nas nossas vidas. E você vai compreender o que eu carrego de Saulo na minha vida. O que eu preciso fazer para ser moldado pelo Senhor e continuar para cumprir o meu propósito original. E nesse caminho que ele estava indo, o primeiro processo de transição acontece na vida dele anote aí para você que costuma tomar nota. Ele teve uma visão ajustável que veio por meio de uma experiência através da luz que representava o próprio Cristo.
visão ajustada. Coloque aqui a mão na sua mente e diga: Senhor, perdão, na sua visão, Senhor, ajusta a minha visão. Coloca a mão na sua mente e diz: Senhor, molda a minha mente. Nós precisamos ter uma visão ajustada e nós precisamos ter uma mente transformada. Porque assim como nos vemos, determina quem nós seremos, os passos que nós vamos dar. Paulo era alguém que tinha tudo bem conceituado dentro dele. Ele era alguém que achava que estava fazendo certo, mas ele não estava fazendo certo para Cristo. Quantas vezes nós nos encontramos como Saulo, achando que estamos fazendo certo nas nossas próprias convicções, sendo que o Senhor está dizendo: muda, abre a tua mente, amplia a tua visão precisa ser ajustada, para que você venha conhecer a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Romanos 12, 1-2 vai falar sobre esse renovar da mente que eu e você precisamos ter. Porque senão nós não vamos ver e visualizar e contemplar a totalidade daquilo que Deus tem para cada um de nós. E constantemente nós estamos nesse ajuste de visão. Ele precisou que as escamas dos olhos deles caísse. E nós precisamos orar: Senhor, se tem alguma escama nos meus olhos ainda hoje, que o Senhor possa remover nessa noite, em nome de Jesus. Porque eu quero andar com a minha visão ajustada e eu quero ter a minha mente transformada e sendo transformado de glória em Cristo Jesus. Amém? Um encontro com Deus nos transforma, mas Ele não é o suficiente. Existem níveis, existem estações, existem processos que nós vamos viver na caminhada. Ele teve uma experiência sobrenatural, mas não foi o suficiente, porque o Senhor queria transformar Saulo de dentro para fora. Ele queria que essa transformação acontecesse na vida dele. Quem era Paulo? Antes de Damasco, a Bíblia nos diz que ele era poliglota, falava várias línguas, ele era letrado, um homem inteligente, fluente, douto de conhecimento. A Bíblia diz que ele estudou aos pés do professor Gamaliel. É como se nos dias de hoje ele estivesse estudando na universidade chamada Harvard. Ou seja, nem todo mundo consegue hoje estudar nessa universidade. Mas naquela época era como se Saulo tivesse se matriculado nessa universidade, estudado, era douto de conhecimento, letrado, inteligente, alguém que sabia falar muito bem aonde chegava. Mas a Bíblia também diz que ele era um homem religioso. Diga para você mesmo: Senhor, toda religiosidade sai da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Ele era alguém obstinado. Ele caminhava naquilo que ele achava que era certo. Ele conhecia tudo sobre a religião judaica naquela época. Ele era um fariseu. Olha o currículo desse homem. Mas um dia ele precisou que uma luz viesse ao encontro dele, derrubasse ele do cavalo e Jesus disse: eu vou ajustar a tua visão e vou transformar a tua mente. Não sei como você chegou ou se encontra hoje, mas se precisa ajustar a visão, o Senhor vai ajustar. Se precisa que a mente seja transformada, o Senhor vai transformar a sua mente. Não precisa você cair do cavalo. Seja obediente logo naquilo que você precisa fazer. Nessa jornada, Saulo, ele achava que ele estava fazendo aquilo que era justo e correto, baseado nas suas crenças, naquilo que ele acreditava, achando que ele estava fazendo certo. A Bíblia também nos fala que Cristo disse assim para ele: Saulo, porque você está recalcitrando contra os arguilhões? Eu tive a curiosidade de pesquisar sobre o que é um arguilhão. Talvez você está aqui e você não sabe o que significa, qual é o significado. Mesmo eu já tendo visualizado na minha infância, eu nunca parei para ter
fazer essa comparação, entender de fato o que é esse arguilhão que o Senhor fala. É uma ferramenta usada no setor rural para controlar os gados, os bois. Eu lembro que na minha infância, quando chegava as férias, eu ia para a fazenda dos meus pais e eu vi muito ele usando isso. É uma ferramenta que tem como é que chama? A parte que fica para furar um boi. É como se fosse uma lança. É como se fosse uma lança que fica em uma vara, e o condutor daqueles bois, daquelas vacas, quando eles não estão seguindo o caminho, essa pessoa vai ficar furando eles para que eles possam seguir o caminho. Então eu quero dizer para você, eu e você não precisamos recalcitrar contra os arguilhões, porque os arguilhões estão na mão do Senhor. É Ele que vai dizer, se você quiser vir para cá, e Ele está dizendo, vem para cá, Ele vai ficar colocando o arguilhão em você, e dói. É como se fosse um ferro que irá furar você. O apóstolo Paulo estava ali ele estava ouvindo sobre Cristo, porque as pessoas estavam pregando em Jerusalém. Ele era alguém que conhecia da palavra, era alguém estudado, mas ele estava recalcitrando contra os arguilhões. Ele não estava querendo obedecer para fazer aquilo que era o certo. Ele ainda não tinha recebido a revelação de quem Deus era. E esse arguilhão começou a pegar ele. Então nós não precisamos chegar nesse nível, porque dói. É uma jornada que gera dores. Porque não obedecer logo de primeira. Nesse processo de visão ajustada, nós não podemos pensar menos de nós mesmos. Andar na mediocridade, andar no complexo de inferioridade. Tem pessoas que às vezes chegam num certo lugar e eu me sinto assim tão pequena. Eu não consigo fazer isso porque eu sou tão pequena. Gente, nós somos pequenos sim diante de Deus. Mas nós precisamos andar na linha de um ponto de equilíbrio para cumprir o nosso destino. Porque o Senhor já nos dotou de toda a capacidade que nós precisamos para cumprir o nosso propósito. Mas também nós não podemos andar como se quando chegamos em um certo lugar, eu sou o bambambam desse lugar. Eu sou o apóstolo Paulo, eu sou iletrado, eu sou alguém que falo bem, eu não me submeto à autoridade. Eu não me submeto a uma liderança. Não importa o nível que você se encontra hoje. Eu quero dizer para você que você pode estar no nível de Saulo, mas se você chegar num certo lugar, você precisa obedecer à sua liderança. Você precisa ser humilde. Você precisa se submeter. Mas também você não pode andar tão medíocre, tão inferior, a ponto de também não reconhecer quem você é em Deus. Nós precisamos encontrar esse perfeito equilíbrio no Senhor e ser ajustado por Ele todos os dias. Precisamos ter cuidado com a geração fast food, a geração que quer tudo para ontem. Me converti hoje e amanhã eu já quero ser um pregador da palavra no altar do Senhor. Existe um processo. Você chegou na igreja, vá para uma célula. Você chegou na igreja, vai fazer o CCC1, o CCC2, tem o CELIB. Tudo isso para quê? Para ajudar você a se aprofundar e a se enraizar. Você pode chegar num nível de ser professor em uma faculdade, mas quando chega nessa casa, você precisa fazer os cursos dessa igreja. Você precisa se submeter a uma liderança. E talvez a sua liderança não é tão doutado assim. Teve gente que riu ali atrás. Tem professor de faculdade aqui. Eita glória. Você pode chegar num nível de ter um conhecimento, e glória a Deus por isso. Mas você precisa ser humilde o suficiente para se submeter, sentar na cadeira e ensinar. Certa vez eu vi uma frase, eu acho que foi o pastor Nonato que falou isso. Quem não senta para aprender não está apto para ensinar. Sempre nós estamos indo para a reunião de pastores. Normalmente é 2 vezes por ano. Você sabe para quê? Para sentar, para aprender e para ouvir o nosso pastor. Porque quem não está apto para aprender, não está apto para ensinar. Tem pessoas que chegam num certo nível que ela diz assim:
Para que sentar nessa cadeira? Para que ouvir esse professor? Para quê? Para que fazer esse curso? Para que ir para uma célula? Para que me submeter a essa liderança? Aprenda algo, queridos. Sempre nós teremos algo a aprender com alguém. A gente nunca é autossuficiente a ponto de dizer, eu não consigo mais aprender. A pessoa, ela pode ser a mais simples, mas com aquela pessoa, se o Senhor te colocou ali, você vai aprender algo com ela. E a caminhada é uma via de mão dupla, onde eu e você vamos aprender uns com os outros. Eu aprendo com você e você aprende comigo. Nunca seremos autossuficientes para achar que tudo só vai sair da pastora, tudo só vai sair do pastor. Não, aprendemos uns com os outros. E mais uma vez repetindo, cuidado com a geração fast food. Tudo eu quero para ontem, tudo eu quero logo, eu quero rápido. Existe um processo. Eu me recordo que uma das primeiras palavras que eu recebi quando eu me converti ao Senhor é que eu seria uma pastora. E eu lembro que quando eu recebi aquela palavra, para mim, essa palavra de que hoje eu sou pastora era uma realidade distante. Como assim eu ser uma pastora? Naquela época, no início da minha caminhada, eu não tinha ainda a revelação da profundidade daquilo que o Senhor queria fazer para mim, comigo. Mas eu decidi caminhar em obediência nos pequenos passos, até um dia o próprio Senhor gerar esse título em mim e tornar de uma certa forma oficializado. E hoje nós não caminhamos por título. Independente hoje de eu ser pastora, eu sempre serei a Fernanda. E uma das melhores formas de eu ser conhecida diante de Deus não é como pastora, mas é como filha do Abba. Não é sobre um título. O título vem. Na caminhada, as coisas vão vir, as honras vão vir, os títulos vão vir. Mas não é sobre isso. É sobre uma caminhada de obediência que eu e você precisamos ter. E eu entendi que naquele tempo eu não tinha maturidade para receber o ofício de pastora. Porque se quando eu me converti, eu já tivesse recebido óleo na minha cabeça, agora você é pastora, talvez eu não teria chegado até aqui. Por quê? Porque os processos geram em nós maturidade e fundamentos eternos. Por isso que não é tão rápido, por isso que demora, porque nós somos forjados nesse processo, nós somos moldados nessa caminhada, nós somos transformados de dentro para fora. E o Senhor tem chamado você para algo. O Senhor tem dito, vem para cá. O amor do Senhor está perseguindo você e está dizendo, existe mais. Existe um propósito maior. Existe algo a mais que o Senhor quer fazer na sua vida. E talvez você está fazendo como Saulo, recalcitrando contra os aguilhões. Não no nível de perseguir um cristão, não no nível de querer matar alguém, mas talvez você não está se submetendo ao processo. É necessário passar pelos processos do Senhor e sermos moldados por Ele. Ananias foi esse homem que foi usado pelo Senhor para impor as mãos sobre Saulo. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Alguém adiantado no processo vai me ajudar a chegar no meu destino. Ananias já estava adiantado. E essa pessoa é o seu líder, é o seu pastor, é o seu pai, sua mãe, é um mentor. Alguém adiantado no processo que vai te ajudar a chegar no seu destino. A Bíblia nos diz que nós somos cego, pobre e nu. E eu quero dizer para você que em uma certa estação da vida de Saulo, ele se encontrou desse jeito, pobre, cego e nu. Ele se encontrou dependente de alguém. Você imagina, letrado, poliglota, estudado aos pés de Gamaliel, cai do cavalo e se vê cego, dentro de um lugar, de uma casa, esperando alguém chegar. Por isso que eu estou dizendo para você, não importa o nível de conhecimento que eu e você possa ter, a única pessoa que pode transformar o ser humano
É o Espírito Santo por intermédio de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus, Ele usa pessoas mais experimentadas para nos ajudar a ver com clareza o nosso futuro. Se eu estou aqui hoje é porque pessoas mais experimentadas no processo me ajudou. E eu procurei ser obediente em ouvir a voz. Quando uma das minhas primeiras mentoras disse: é por aqui, Fernanda, é por aqui. Por mais que você recebeu a palavra que um dia você vai ser pastora, mas obedeça aqui, vai fazer os cursos, vai aprender, vai colar em quem já está adiantado no processo. E nós precisamos caminhar com pessoas que vão nos ajudar, porque Ele sempre vai usar essas pessoas para destravar o nosso destino, para mostrar o nosso destino. Amém? Jesus, Ele é especialista em pegar improváveis para mudar a história. Ele mudou a história de Saulo, tornou ele Paulo, e Ele pode mudar a minha e a sua história nesse lugar. Em Atos capítulo 9, versículo 19, vai falar que quando ele foi para Damasco, vamos ler juntos aqui, 9, a partir do 19, diz assim: Saulo, ele permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para aprender e levar os principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Ele permaneceu em Damasco por algum tempo. Ele começou a pregar, mas as pessoas não acreditavam que ele ainda tinha sido transformado pelo Senhor. Porque as pessoas tinham medo desse perseguidor. Ele está aqui, mas ele teve um encontro com Cristo no meio do caminho. Mas agora, como assim? Um perseguidor está pregando o evangelho em Damasco, sendo que ele saiu para matar os cristãos. As pessoas não estavam dando credibilidade para ele. No versículo 23 diz assim: decorrido muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo. Mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite guardavam também os portões da cidade para matar. Mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Quando ele soube que as pessoas estavam querendo matar ele, ele saiu de Jerusalém e foi para um outro lugar. Eu quero dizer para você que Paulo, ele tinha uma experiência, mas ele ainda não tinha esse testemunho de vida consolidado no Senhor. Ele teve uma experiência, foi o primeiro passo, mas ainda faltava o Senhor trabalhar na vida dele, através dos processos, para ele ser fundamentado no Senhor. Não basta ser cheios de dons, talentos e habilidades, porque nós precisamos ser transformados no nosso caráter. Na nossa vida, através da transformação da nossa mente. Dotados de talento, nós sempre seremos. Habilidade, nós sempre seremos. Talento, sim. Mas às vezes o nosso caráter ainda não é transformado. Nós ainda não fomos moldados de dentro para fora. E só o Senhor, Ele pode tirar o coração de carne, de pedra, e colocar um coração de carne. Só Ele pode fazer esse transplante de forma espiritual, gerando uma metanoia nas nossas vidas, uma mudança de mente, uma transformação de dentro para fora. Lá em Gálatas capítulo 1, essa carta também escrita por Paulo vai dizer, ele mesmo vai narrar a trajetória de vida dele. A partir do versículo 15 diz assim, Gálatas 1: mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, olha isso, Ele teve um entendimento que Ele foi separado desde o ventre da mãe. Assim como eu e você somos separados desde o ventre da nossa mãe para um propósito. Você pode dizer glória a Deus por isso? O próprio Senhor chamou esse homem improvável pela sua graça. Achou por bem revelar o seu Filho
nele, para que ele pregasse para os gentios, e ele não foi imediatamente consultar outras pessoas. Ele não foi imediatamente para Jerusalém para se encontrar com aqueles que já estavam lá, os apóstolos. Mas a Bíblia diz que ele foi para as regiões da Arábia e voltou outra vez para Damasco. Esse homem inteligente, intelectual, poliglota, ele automaticamente, ele já poderia ter voltado para Jerusalém e ter dito: agora eu vou pregar, eu vou anunciar, todas as pessoas aqui vão ver que eu fui transformada, eu sou cheio de conhecimento. Sabe o que foi que Jesus fez? Disse: Paulo, você vai para a Arábia e você vai ficar lá. A Bíblia diz assim, versículo 18, passado 3 anos é que ele foi para Jerusalém. Ou seja, ele ficou em Damasco, depois ele foi para a Arábia. A Arábia é um lugar desértico, é um lugar seco. E ele precisou passar por esse lugar, para ele se aprofundar ainda mais no Senhor. Não é que ele não conhecia, mas ele precisava entender as revelações do próprio Cristo e o que Cristo queria transformar na vida dele. Queria transformar o caráter, queria moldar a mente dele, queria ajustar a visão dele. 3 anos se passaram e esse homem nesse lugar, só meditando no Senhor, era como se ele estivesse ali na caverna, orando ao Senhor e dizendo: Senhor, qual é o propósito do Senhor para mim? Qual é o próximo passo? Você entende que não é de forma imediata? Teve-se 3 anos. E logo em seguida, nós vamos ver que ele volta para Jerusalém. No total, depois que ele volta para Jerusalém, ele vai para Tarso, que era de onde ele nasceu, Paulo de Tarso. Ele volta para esse lugar, para ele pregar as boas novas para aqueles que são da família dele. Ele ganhou algumas pessoas. Eu acho interessante que na série mostra ele voltando, transformado, e o pai dele e a mãe dele sem compreender o que tinha acontecido com ele. Como assim um estudante da lei volta agora dizendo que acredita no Cristo ressuscitado? E ele ficou ali pregando a palavra do Senhor naquele lugar, mas também se enraizando. A geração de hoje quer uma experiência, mas não quer uma profundidade. Você pode dizer misericórdia? E nós precisamos esconder a palavra do Senhor nos nossos corações, para não pecar contra Ele quando os dias maus vier. Nós precisamos ter essa palavra. A Bíblia diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés, que ilumina o meu caminho. Então nós precisamos beber, comer, nos alimentar dessa palavra dia após dia. E o deserto é um lugar próprio para isso. Nós queremos pular o deserto, mas nem Jesus pulou o deserto. O deserto faz parte da nossa caminhada cristã. Agora eu quero dizer para você que existe um tempo de estar nesse lugar. Você não pode passar do tempo que o Senhor determinar, porque quando nós passamos do tempo, nós vamos andar em círculo. Para o povo do deserto, no Velho Testamento, eram 11 dias, foram 40 anos por conta de desobediência. Então o primeiro ponto é que ele teve uma visão ajustada e uma mente transformada. Segundo ponto, ele foi levado para alguns lugares para enraizar, para se aprofundar. Não que ele não conhecia, mas agora ele ia compreender Cristo com uma visão ajustada e com uma mente transformada. O Senhor nos leva para alguns lugares, para alguns desertos, para alguns dias maus, para que nós venhamos ser ajustados no Senhor e para que nós venhamos nos aprofundar nele, para que nós venhamos ter raízes profundas no Senhor. É por isso que nós estamos aqui, mais uma vez, eu quero reprisar. CCC1, CCC2. Às vezes você acha toda segunda, não, que coisa, minha vida é tão corrida. Mas você precisa se enraizar na palavra. Você precisa se aprofundar na palavra. Eu quero aproveitar a oportunidade para dizer, ainda dá tempo. Segunda-feira, você que ainda não fez as inscrições, ainda dá tempo. Mas depois de segunda-feira, só no próximo semestre. Por isso, seja rápido naquilo que você precisa fazer. É fazer o CCC1, faça. É ir para uma célula, vá.
Terminou 1, vai para o 2. Terminou o 2, vai para o Celibe. Vai se enraizar, vai buscar conhecimento, vai buscar conhecer a revelação de quem Ele é. Porque nós precisamos mergulhar no conhecimento da glória de Deus. Nós precisamos amar essa palavra e nós precisamos ter uma experiência sobrenatural com Ele, mas nós não podemos apenas ficar nessa experiência sobrenatural. Uau, eu vi algo, o Senhor me mostrou algo, tem mais. Tem novos níveis, tem novas estações para eu e você trilhar. Tem uma jornada a percorrer. E talvez você parou em uma experiência que você já teve anos atrás. Talvez você teve uma única experiência que foi o do seu novo nascimento e parou nela. Existe mais. Existem águas mais profundas. Existe um rio e nós precisamos mergulhar nesse rio. Paulo, ele passou 3 anos matriculado nessa faculdade chamada Deserto da Arábia. Tem revelações que só vêm na caverna, no esconderijo, no deserto, no secreto. Nós vamos receber revelações extraordinárias aqui como igreja em comunhão. Mas tem revelação que nós só vamos receber quando nós estivermos no deserto e nos dias maus. Porque se nós sairmos aprovados desse lugar, nós estamos nos fundamentando para os dias vindouros. Nós estamos sendo fundamentados. Por isso, não fica teimando não. Aprende rápido para você sair logo dele. Porque se você for reprovado, você vai voltar para esse lugar. Terceiro ponto, que ele teve uma identidade restaurada. Ele precisou ir para esse lugar, para o Senhor restaurar a identidade dele. Eu acho que é uma das coisas que mais dói. Porque nós precisamos tratar a nossa altivez, a nossa autossuficiência, o nosso orgulho, que uma hora ou outra quer vir apontar. E eu quero dizer para você que a Bíblia diz que ele resiste ao soberbo, ao orgulhoso. E nós precisamos ir para esse lugar para ser tratado e a identidade do Senhor nos restaurar, ser restaurada por Ele. Nós precisamos compreender que nós podemos caminhar mundo afora, ter muitos recursos, conhecer várias pessoas, ser alguém dotado de conhecimento. Mas em primeiro lugar, nós precisamos entender que nós somos filhos e filhas de Deus. Porque sem essa identidade restaurada, não tem como nós chegarmos no nosso destino. O nosso destino não será destravado pelo Senhor. Nós precisamos ter essa paternidade bem resolvida. Nós precisamos passar pelo processo e viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Gostaria de convidar o Ministério de Louvor, por favor. Atos capítulo 9, versículo 26. Glória a Deus. Vai nos dizer, 9:26, vai dizer que quando ele chegou em Jerusalém, que ele foi se juntar com os discípulos de Jesus, os discípulos tiveram medo dele. Não acreditaram que ele tinha sido transformado. Que eu acredito que nos dias de hoje nós teríamos o mesmo comportamento. De repente alguém perseguidor dos cristãos, aí entra aqui e diz que se converteu. Eu acho que nós ia ficar olhando torto e ia dizer assim, será que se converteu mesmo? Será se está sendo transformado, se já foi transformado mesmo? Nós não iríamos fazer diferente dos discípulos de Jesus. Barnabé visualizou esse processo, essa experiência no meio do caminho e precisou dizer para os discípulos, ei, eu vi, uma luz encontrou Paulo. Ele foi impactado, ele foi transformado. Ele não é mais aquele perseguidor dos cristãos. Eu estou aqui para testemunhar. E eu quero dizer para você que algumas pessoas não vão acreditar na sua mudança. Algumas pessoas vão olhar para você e vai dizer, será se converteu mesmo? Tem pessoas que vão olhar para você e vai dizer, eu não dou um mês. Eu não dou 5 dias, eu não dou 30 dias. Ixi, naquela igreja Nova Aliança, Sião, o irmão está congregando lá, a irmã está congregando lá. Aquela igreja da parede cinza, que tem uns pastores bonitos. É forte. Eu não dou um mês.
Mas deixa o Senhor, deixa as pessoas ver a transformação que Ele está fazendo em você. A visão está sendo ajustada, a mente está sendo transformada, a identidade está sendo restaurada. E Ele está aprofundando as tuas raízes. Ele está te aprofundando na palavra, porque você vai viver o extraordinário de Deus, como Saulo que se tornou Paulo viveu. Alguém improvável, alguém que as pessoas diziam, esse aí, qualquer pessoa pode ser transformada, mas esse homem aí, jamais. Deixa o Senhor fazer a obra que Ele tem para fazer na sua vida. Não sei se você vai andar 27 países como Ele andou, mas toma posse de Senhor, eis-me aqui. Eu quero anunciar o Teu Evangelho e eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero deixar um legado nessa geração, na geração de hoje. Porque as pessoas hoje, os mais novos, estão olhando para mim e para você. Aprenda o princípio de honra, respeite a autoridade, seja humilde. O apóstolo Paulo, com todo esse currículo extraordinário que ele tinha, ele precisou chegar em Jerusalém e reconhecer que ele tinha que se submeter a Pedro, que era alguém iletrado, um pescador de peixe que se tornou um pescador de homens. Ei, eu sou poliglota, mas eu tenho que me submeter ao apóstolo Pedro, porque foi para ele que o Senhor entregou os fundamentos da igreja. Nós vamos chegar em alguns lugares que nós vamos precisar nos submeter. Não importa o conhecimento, mas é o pescador que está aqui, que o Senhor levantou para ser um apóstolo. Pois eis-me aqui, eu quero aprender contigo. A maravilhosa graça alcançou aquele homem e alcança a minha e a sua vida hoje. O Senhor está perseguindo você, está dizendo, ei, o meu amor está querendo te trazer para perto. Ei, o meu amor está querendo te constranger nesse lugar. Mas você precisa se submeter. Ele está batendo na porta, ele está dizendo, tem mais. Ei, ele está dizendo, muda isso que está dentro de você. Se submete, seja humilde. Venha para mais perto, faça os cursos da igreja, vá para uma célula, se submeta ao processo, porque eu tenho um destino extraordinário para você viver. Com essa palavra eu não estou aqui para te acusar, mas para dizer, o amor do Senhor perseguiu Paulo e Ele está aqui para te perseguir nessa noite. O amor do Senhor está aqui nessa noite e Ele quer te constranger. Somente lá em Atos capítulo 13, a Bíblia fala que Barnabé e Saulo foram para a primeira viagem missionária. E com isso passaram-se 14 anos. Nós vamos ler, José para se tornar governador teve uma quantidade de anos. Moisés para viver o propósito teve uma quantidade de anos. Não é tão rápido assim. Não é tão rápido assim. E eu quero dizer para você que o propósito na vida de Paulo foi ativado. Mas Barnabé foi ao encontro dele. Ele estava em um certo lugar. A Bíblia diz que Barnabé disse, agora eu vou atrás de Saulo. Saulo, agora sim, nós vamos fazer a nossa primeira viagem missionária. Não importa o lugar onde você se encontra, o Senhor vai levantar Ananias e Barnabé para ir ao teu encontro, para você cumprir o propósito dele nessa terra. Não sei se você vai estar escondido na caverna, não sei aonde você vai estar, mas se você tem propósito, você precisa viver ele. Mas se submeta ao processo. Eu quero dizer para você que nesse tempo o testemunho de Paulo foi validado. 14 anos se passaram, testemunho validado. As pessoas de fato viram que esse homem foi transformado de glória em glória. E o que é que autoriza alguém? Os frutos. Quer saber se a pessoa está autorizada para viver algo? Olhe para os frutos dessa pessoa. Não adianta só um lindo discurso e dizer, eu sei fazer, eu amo fazer. Não. Se você está autorizado para viver aquilo que o Senhor tem para você, tem que ter frutos. Mostre os frutos. Mostre os frutos.
porque é os frutos que valida alguém. E nesse processo, eu quero dizer para você que o Senhor está alinhando a mim e a você e nos transformando de dentro para fora. Se coloque de pé, por favor. O Senhor quer fazer algo em nós. O Senhor quer transformar algo em nós. O Senhor quer alinhar algo em nós nessa noite. Por isso, adore o Senhor com essa canção e vamos meditar nela, para que o Senhor continue falando conosco nesse lugar.